Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para continuarmos o tratamento das leis penais especiais. Nesse nosso 14º encontro, começaremos a análise da Lei 7.960 de 89. Lei esta que fala da prisão temporária. Antes de nós adentrarmos aos aspectos específicos da prisão temporária, eu gostaria de lembrá-los que nós já estudamos outra modalidade de prisão preventiva ou outra modalidade de prisão provisória disposta no nosso ordenamento. A prisão preventiva disposta a partir do artigo 311 do Código de Processo Penal. Então, mentalizem o seguinte, nós temos como gênero as prisões provisórias. Modalidades de prisões provisórias. A prisão temporária, que será objeto da nossa análise neste momento, e a prisão preventiva, que já foi por nós exaustivamente analisada no decorrer do nosso curso de processo penal. Então, para que vocês assistam ou para que vocês possam complementar o conteúdo desta aula, eu sugiro aos senhores que assistam também às nossas aulas onde foram tratados os aspectos relativos à prisão preventiva, que, reitero, é a outra modalidade de prisão provisória. Meus amigos, a Lei 7.960 de 89 trouxe os crimes sujeitos à prisão temporária e trouxe também outros requisitos para a decretação da prisão temporária. Primeira informação que eu trago a vocês. Não é qualquer crime que está sujeito à prisão temporária. O artigo 1º faz menção em um rol taxativo aos crimes sujeitos à prisão temporária. Então, reitero para que os senhores possam entender, só estão sujeitos à prisão temporária os crimes expressamente consagrados nas alíneas do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Não está incluído neste rol, não está sujeito à prisão temporária. Firmeza? Então, primeira informação, rol taxativo. Em virtude da escassez de tempo, eu não farei com os senhores a leitura do rol do artigo 1º, mas já digo a vocês, é de primordial importância que vocês façam a leitura deste rol e o decorem. Tudo bem, galera? E outra informação que eu transmitirei aos senhores agora, que será de suma importância mais à frente. Nem todos os crimes previstos na Lei 7.960 são hediondos. Então, existem crimes que são hediondos e estão sujeitos à prisão temporária. Tem crimes que são hediondos e não estão sujeitos à prisão temporária. E existem crimes que não são hediondos, mas estão sujeitos à prisão temporária. Então, nós temos estas três possibilidades. E por que eu faço menção a isso? Porque a prisão temporária tem um prazo específico. Mas no caso de crime hediondo sujeito à prisão temporária, haverá uma exceção quanto ao prazo. Então, atentem ao rol dos dois. Firmeza, galerinha? Então, prisão temporária, rol taxativo. Não está aí, não está sujeito à prisão temporária. Outra informação que eu trago a vocês diz respeito ao momento da decretação da prisão temporária. A prisão temporária só poderá ser decretada na fase pré-processual, no decorrer da condução dos atos investigatórios. Então, para que vocês não esqueçam, a prisão temporária pode ser decretada no decorrer do processo? Não, não e não. A prisão temporária só na fase pré-processual.
a partir do recebimento da denúncia, tem início o processo. Já não é mais cabível a prisão temporária, tá? Quando nós estudamos a prisão preventiva, eu disse a vocês, a prisão preventiva, aquela do 311 do Código de Processo Penal, é compatível tanto na fase pré-processual como na fase processual. Fase pré e fase processual. A temporária não, só na pré-processual. Trata-se de inteligência do artigo 1º, inciso 1 da Lei 7.960. Diz o artigo 1º, inciso 1, caberá a prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, só na fase pré-processual. Nós temos outros requisitos necessários para a decretação da prisão temporária. Eles estão dispostos nos incisos 2 e 3. O inciso 2 diz o seguinte: caberá a prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Eu sei que a prisão temporária é de 1989. Mesmo sendo posterior à Constituição Federal, o entendimento acerca da manutenção dos direitos humanos e todas as suas vertentes ainda não estava tão enraizado na cabeça do legislador e na cabeça do judiciário. Creio eu que atualmente a disposição do inciso 2 não seja compatível à Constituição Federal. Por quê? Você vai prender temporariamente alguém quando esta pessoa não tem residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. No que tange ao esclarecimento da sua identidade, tudo bem, o cara é suspeito da prática de um crime e não forneceu elementos suficientes para que ele possa ser individualizado, para que se possa saber quem ele é, vamos prendê-lo temporariamente. É aceitável. Agora, no que diz respeito à residência fixa, é inaceitável. Se o sujeito for morador de rua e cometer um crime, ele deverá necessariamente ser preso temporariamente em virtude desta condição? Eu acho um pouco forçoso este entendimento, mas está na lei. Para o exame de ordem, os senhores devem decorar o que está aí disposto. Inciso 3. Outro requisito para a decretação da prisão temporária. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí há o rol de crimes sujeitos à prisão temporária. Mas do inciso 3 eu gostaria que os senhores extraíssem o seguinte: fundadas razões da prática do crime e autoria ou participação. Então, o inciso 3 faz menção à autoria ou à participação na prática daqueles crimes. Então, para que haja decretação da prisão temporária, é necessária a presença cumulativa de ao menos 2 incisos consagrados no artigo 1º. O inciso 1 sempre estará presente. Então, para que haja decretação da prisão temporária, eu preciso do inciso 1 somado ao inciso 2 ou somado ao inciso 3. Sempre há a presença do inciso 1 somado ao inciso 2 ou somado ao inciso 3. Mais comumente o inciso 3. Fase de investigação, autoria e materialidade quanto aos crimes aí consagrados. Firmeza, galerinha? Tranquilo? Então estes são os requisitos específicos. A prisão temporária, meus amigos, eu já disse a vocês, só é compatível com a fase pré-processual, com a fase de investigação, com a fase do inquérito policial. Em virtude desta compatibilidade exclusiva, ela será decretada pelo delegado de polícia, que é quem preside o inquérito? Interrogação. Ou será decretada pelo promotor, que é o destinatário das provas investigatórias, pois ele, promotor, irá propor a denúncia. Interrogação. Ou, terceira opção, será decretada pelo juiz de direito, em virtude do sistema
do sistema acusatório por nós adotado. Amigos, a alternativa correta é a alternativa C, a terceira opção. Independentemente da fase, a prisão temporária será decretada pelo juiz de direito, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do membro do Ministério Público. Então escrevam aí, será decretada sempre pelo juiz, após representação da autoridade policial ou requerimento do membro do Ministério Público. A prisão temporária nunca será decretada de ofício. Reitero, a prisão temporária nunca será decretada de ofício. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? E por que ela nunca será decretada de ofício? Porque ela diz respeito à fase pré-processual. Na fase pré-processual, nós já discutimos muito isso quando falamos dos sistemas processuais penais e quando nós falamos do inquérito. Na fase pré-processual, a atuação do juiz é mais restrita. Nós não temos aqui a figura do juiz de instrução, mas há já a participação do juiz, mesmo que mais restrita. Então ele nunca vai decretar a prisão temporária de ofício. Depende de representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Isso na temporária. Por que na temporária? Eu e você e eu, já estudamos a prisão preventiva. E quando nós estudamos a preventiva, eu disse a vocês, olha, a preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz. Eu até mencionei aquela questão da redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, que é confusa, que gera algumas discussões sobre a possibilidade do juiz decretar a preventiva de ofício na fase pré-processual. Então, remeto a senhora à aula de prisão preventiva para que vocês possam lembrar desta informação. Tranquilo? Mas no que tange a temporária, nunca decreta de ofício. Galera, outra questão diz respeito ao prazo. O prazo para a decretação da prisão temporária, o prazo para a decretação da prisão temporária é consagrado no artigo 2º da Lei 7.960. O artigo 2º diz o seguinte, o prazo será de 5 dias, renovável ou prorrogável por igual período, quando houver necessidade. Essa prorrogação não pode ser automática. É necessário que se comprove a necessidade da prorrogação. Então, 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Regra geral. E por que regra geral? Eu já mencionei a vocês na nossa última aula e mencionei no começo dessa aula. Existem crimes abarcados pelo rol dos crimes hediondos que também são abarcados pelo rol da prisão temporária. Então, crimes hediondos que estão sujeitos à prisão temporária. No caso dos crimes hediondos sujeitos à prisão temporária, este prazo será diverso. Esse prazo será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, quando comprovada a necessidade. Então, no que tange ao prazo da prisão temporária, regra geral, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias no caso de necessidade. No caso dos crimes hediondos, o prazo será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, quando comprovada a necessidade. Ponto. Prisão temporária. Prisão preventiva, nós já estudamos também. Prisão preventiva tem prazo máximo? Não. A legislação não faz menção a um prazo máximo da prisão preventiva, mas é necessário que leve-se em conta a proporcionalidade quanto ao período em que ele está preso preventivamente. E para nós encerrarmos a análise da Lei 7.960 de 89, eu menciono a vocês o artigo 3º da referida lei, que diz: o preso temporário obrigatoriamente ficará separado dos demais detentos. Então, o preso temporário obrigatoriamente ficará separado dos demais detentos. Ponto. Meus amigos,
Eram estas as considerações principais sobre a prisão temporária. Na nossa próxima aula, começaremos a análise da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. São várias as disposições importantes consagradas no Código de Trânsito Brasileiro. Foi um prazer contar com a participação de vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu, abraço, tchau!